Pastor, nas igrejas hoje, na era da graça, alguns pastores usam o Antigo Testamento no Novo Testamento. Jesus não ensinou nenhuma taxa de 10% sobre dízimo, mudou o nome, generosidade. As igrejas estão ensinando errado esse tema? Abre para mim lá o texto de Jesus falando do dízimo, por favor. Eu percebi que o irmão já veio com a resposta. Né? Você já vê, Jesus não sei o quê. Então vamos lá. Vamos pegar 2 textos bíblicos no Novo Testamento sobre dízimo. O primeiro texto é quando Jesus vai falar com os fariseus sobre dízimo. E as pessoas dizem que Jesus não ensinou sobre dízimo. Quando Jesus usa, vocês fariseus sabeis tirar o dízimo do endro, do cominho e etc., mas não sabeis guardar a fé, a esperança. Eu acho que é Mateus 23, 23. E o amor. Aí. Então, irmãos, preste bastante atenção. Bastante atenção. Vamos ver se Jesus não chancelou dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque paga o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vamos lá. E tendes omitido as questões importantes da lei, que são juízo, misericórdia e fé. Aí ele diz assim: essas coisas deveis ter feito e não desprezar as outras por fazer. Quais são as outras aí? Rapidão. As outras, volta lá. As outras que Jesus está falando, vocês devem fazer isso, que é guardar dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e não pode omitir juízo, misericórdia e fé, gente. Opa! Jesus não está dizendo que o fariseu é hipócrita porque guarda o dízimo. Ele está dizendo que o fariseu é hipócrita por só guardar o dízimo. Por dar o dízimo e não dar o juízo, misericórdia e fé. Exato. Jesus está deixando uma coisa muito clara aqui, ó. Até a gente. Adianta o irmão dar dízimo e não amar uns aos outros? Adianta o irmão dar o dízimo e não cuidar em ajudar o próximo? Jesus está dizendo isso. Deveis guardar o dízimo sem desprezar a misericórdia e a fé. E se isso fosse lei, se dízimo fosse lei, seria também a misericórdia e a fé? Para vocês pensarem na besteira que o povo fala. Para vocês pensarem na besteira que o povo fala. Jesus disse: pagam o dízimo, mas também dê a misericórdia e a fé. É isso que ele está falando. Deveis, eu vou repetir. Deveis, não deixar de fazer essas coisas, como também não deixe de ser feito as outras coisas. Ele está dizendo que as 2 coisas devem ser feitas. Guardar o dízimo, a hortelã, o endro e o cominho. Jesus está falando isso com todas as palavras. E também pratique juízo, misericórdia e fé. Sem deixar de dar o dízimo. Está muito claro aqui no texto. Para não deixar margem de dúvida. Nunca mais diga que Jesus não ensinou que a gente deveria dar o dízimo. Aqui estão dizendo que o texto de Mateus 23, 23 não seria, no caso, o Novo Testamento, porque o Novo Testamento começa com a morte de Jesus. Meu irmão, vou te dizer. Isso não foi o mesmo irmão que falou, foi outra pessoa. Esse tipo de pessoas que pega a Bíblia Sagrada, veja, você está acabando de dizer que deveria, então, Jesus começar a falar só quando começasse o suposto Novo Testamento. Então quer dizer que tudo que Jesus pregou antes dele morrer, então não é válido. Não serve de nada. Irmão, por isso que a igreja está do jeito que está. Primeiro, você já não deve analisar a Bíblia do jeito que você analisou. A Bíblia são 66 livros inspirados por Deus.
De acordo com Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, todas as coisas no Velho Testamento apontam para o Novo Testamento. Então, o irmão é mais fácil, mais humilde, falar que você não consegue dizimar. Porque quem dizima não inventa uma desculpa absurda dessa. Não vou, agora é o seguinte, não vou ler o livro de São Mateus. Então, olha o que o irmão está querendo dizer. Que as bem-aventuranças, que são 53 ensinamentos em 3 capítulos, que a única coisa que Jesus pregou, que chamar de pregação, são as bem-aventuranças. Já que o irmão está dizendo que o Novo Testamento, depois que Jesus ressuscita, as bem-aventuranças, que são as únicas pregações de Jesus na Bíblia, o irmão aqui está dizendo que a gente não deve levar em consideração. O irmão está percebendo o nível de heresia, de cegueira conivente que são as pessoas. Tipo assim, não quero praticar isso, então eu decidi aqui por uma luz mágica que o Novo Testamento é só depois que Jesus ressuscitou. Quando Jesus tomou o cálice, deu para os discípulos. Jesus não tinha ressuscitado ainda e nem morrido. Ele diz, esse cálice não diz será. É a nova aliança. Não diz será a nova aliança. Irmão, você ouviu isso de um besterol, de um teólogo liberal ou de uma teologia da hipergraça? Cuidado, que essa maneira de interpretar a Bíblia conivente, Novo Testamento é só depois, é uma maneira de uma teologia liberal que acabou com o cristianismo, e de uma teologia da graça. Eu racho isso no meio e bato sem dó. Irmão, qualquer um que você ouvir, que o Novo Testamento, e que a gente só deve levar em consideração doutrinas bíblicas depois que Jesus ressuscitou, é herege na alta. O Sermão do Monte está toda a nossa teologia cristã. Como se lida com o próximo, como se lida com o irmão, como se lida com o pai, como se lida com Deus, como se lida com a vida, como se lida com esmola, como se lida com pobre, como se lida com doente. Jesus lidou com tudo. Como se lida com casamento, com divórcio, com novo casamento. Ou seja, isso é Bíblia. A Bíblia não nasceu depois da morte de Jesus. Pelo amor de Deus, vamos voltar às Escrituras. Vamos parar com essa ladainha pecamitiva, essa ladainha de que a Bíblia só deve levar em consideração quando Jesus ressuscitou. Vamos ler o Sermão do Monte e falar, meu Deus, isso aqui que eu estou dizendo que não é palavra de Deus. Quando você fala uma asneira dessa, você está dizendo que Sermão do Monte não é palavra de Deus. Não deve ser levado em consideração. Pronto. Seu irmão, perdoe, mas a gente que ama a Bíblia, que ama a palavra de Deus, que se esmera, que fica aí 5 horas por dia estudando a Bíblia. Você ouve um negócio desse, cara, pelo amor de Deus, é isso. Talvez até pastor falando isso aqui. Falei, meu Deus, olha o nível que está o evangelho. O cara teve a coragem de me dizer que Sermão do Monte não deve ser levado em consideração. Irmão, pega uma revistinha da DC Comics, pega uma revistinha da Marvel e valé. Pessoal, segue aí o pastor Hernani Santos, tá? Esse homem é uma bênção de Deus. Muita coisa na minha vida tem mudado depois que eu passei a assistir as pregações deste homem. Eu já conheço ele há mais de 12, uns 14 anos eu já conheço as pregações dele. Mas só nesse último ano que eu vim dar uma ênfase assim maior. E Deus tem mudado a minha vida tremendamente, minha vida espiritual. Então segue ele aí, tá? Eu gravei aqui a tela do meu computador para não dar direitos autorais, enfim. Mas tem muita coisa boa ali, tá bom? E aí você pode seguir, pastor Hernani Santos. Perguntas e respostas, teologando, é um quadro que ele tem aí, tá? Um podcast que ele tem aí no canal dele, fora as centenas e centenas de pregações de assuntos bíblicos tremendos como este, tá bom? Esse daí é um trechinho
de várias respostas que ele deu neste quadro dele, Teologando. Deus abençoe, fica com Deus, em nome de Jesus.